comerciante, você é um fazendeiro, você é um industrial. Você tem muito dinheiro, com dinheiro compra tudo que você quiser. Só não compra a salvação, que hoje é dada pra quem quer. Seu dinheiro está no banco, sua vida está arrumada. Você entra no seu carro, saia toda disparada, mas não pensa que um dia vai findar esta jornada e não tem a salvação, que pra mim não custou nada. Você tem muito dinheiro, mas no seu lar não tem luz. Você compra todas as coisas, quero ver comprar Jesus. Jesus Cristo não se compra, porque Ele é o comprador, porque já comprou bem caro com seu sangue o seu amor. A segunda morte está escrito no livro de Apocalipse. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. O ensino bíblico é que Deus é um Deus de justiça, ao contrário da justiça terrena que tantas vezes nos decepciona. A justiça divina não pode deixar a culpa sem castigo. Deus é santo e perfeito e jamais age com injustiça. Por essa razão, precisamos levar muito a sério o livramento que Deus nos oferece. Neste texto bíblico, vemos que os pecadores dos mais diversos tipos que decidirem permanecer em seus pecados sofrerão a segunda morte. Jesus Cristo veio a este mundo, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos justificar diante de Deus e assim nos livrar da segunda morte. Cabe a nós recebê-lo como Salvador e vivermos de acordo com os seus ensinamentos, porque somente Jesus Cristo é a salvação de Deus para a humanidade. Ele é o único meio de escape para o perdido pecador. A Bíblia diz que é difícil o rico entrar no céu, porque o seu coração está preso no dinheiro. Porém, se o homem rico com Jesus se consertar, terá de Deus o perdão e no céu vai descansar. Ó passageiro deste mundo, passageiro, atenta bem
pras coisas que eu vou contar. Eu vi um rio que sai do trono do Cordeiro, vi um carneiro com um lobo a brincar. Ó passageiro desse mundo passageiro, eu vi a glória do Senhor que te quer bem. Eu vi a noiva do meu Deus, toda formosa. Eu vi descendo a nova Jerusalém. O Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Está escrito que tudo o que Deus fez é bom. Ele fez o mundo sem pecado. Mas o pecado entrou no mundo por meio de um homem chamado Adão. E com o pecado entrou a morte, que atingiu todos os seres humanos, porque todos pecaram. Mas glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sob os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu, mas ressuscitou. Tem tirado o pecado de todos aqueles que a Ele se converteram. E você, vai continuar em seus pecados? Ele disse em João 11:25 e 26: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Jerusalém, Jerusalém, atapetada toda de fino cristal. Jerusalém, Jerusalém, tão revestida com brilho sem igual. Ó passageiro deste mundo passageiro, dá-me tua mão, passa pro lado de cá. Pois este mundo é passageiro, ele perece, e meu Jesus tem vida eterna pra te dar. Ai de mim, se não fosse o amor de Deus, que por amor perdoou os pecados meus. Ai de mim, se não fosse a sua luz. Ai de mim, se não fosse Jesus. A ira
vindoura. João Batista estava no Rio Jordão batizando e vendo que muitos fariseus e saduceus, homens religiosos, vinham para serem batizados, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus capítulo 3, versículos 5 a 7. Esse é o João Batista que conheci, que nunca deu papa na língua de ninguém, que não buscou glória de homens, que não bajulou ninguém, que não foi cúmplice de pecados, que denunciou o adultério de Herodes e não teve medo de ser decapitado. Ele conhecia a vida daqueles religiosos, sabia que eles não viviam o que ensinavam e deixou bem claro que não é o batismo que livra alguém da ira vindoura de Deus, que um dia há de se manifestar na terra. Mas é necessário que uma confissão de fé resulte em frutos dignos de arrependimento. João Batista taxou de raça de víboras aqueles homens que não passavam de religiosos, que serve para os nossos dias e que a carapuça caia na cabeça de quem couber. Ai de mim, se não fosse o amor de Deus, certamente a minha alma morreria. Ai de mim, se não fosse o amor de Deus, eu não sei da minha vida o que seria. Entre o salvo e o perdido há uma separação. Um vai para a vida eterna, o outro vai para a perdição. Mas ainda há um remédio. Jesus se ama com amor, não quer que ninguém se perda, quer salvar a todo pecador. A pedra angular. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Assim disse o apóstolo Paulo aos cristãos na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 19 e 20. Cristão é todo aquele que se converte a Cristo e tem como regra de fé e prática seus ensinamentos. Todo cristão é um membro da família de Deus, edificado não sobre tradições humanas, mas sobre o fundamento dos apóstolos e profetas,
cujo fundamento não é outro senão Cristo Jesus, a pedra angular. Quando Cristo disse a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ele não estava dizendo que Pedro era a pedra, mas estava se referindo a ele mesmo como a pedra angular. E Pedro confirma isto em sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 4, ao dizer: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Jesus te chama. Passou, passou, morreu, ficou pra trás. Minha vida agora é outra de ilusão, já não vivo mais. O que passou, passou, morreu, ficou pra trás. Minha vida agora é outra de ilusão, já não vivo mais. Santidade. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Para muita gente, ser santo ou santa é só para aqueles e aquelas que dedicaram suas vidas à religião, que fizeram caridade, que rezaram ou oraram muito, etc. Mas não é nada disto. Deus chama todos à santidade. O escritor da carta aos Hebreus disse que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ou seja, sem a santificação ninguém entrará no reino dos céus. Porque a santificação tem a ver com a conversão e o se tornar como criança. Ser santo ou santa é tornar-se limpo, lavado do pecado. E só nos tornamos limpos pela palavra de Deus. Jesus disse para os discípulos em João 15:3: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E orando ao Pai pelos discípulos, em João capítulo 17, versículo 17, disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, meu amigo e minha amiga, se você quer entrar no reino dos céus, precisa ser santo ou santa. E para que isto aconteça, necessita fazer da palavra de Deus sua regra de fé e prática. Mas um dia, certo alguém me falou assim: entrega a tua vida ao Senhor Jesus
e morrer em seu lugar, ali na cruz, tão somente para te salvar. O que passou, passou, morreu, ficou pra trás. Minha vida agora é outra de ilusão, já não vivo mais. O que passou, passou, morreu, ficou pra trás. Minha vida agora é outra de ilusão, já não vivo mais. Que ele dava, a cada pisada no chão, vinha se aproximando a minha salvação. Aquela cruz era pesada, mas ele carregou por mim. Tinha certeza da vitória quando chegasse ao fim. E colocaram ele naquela cruz, cegaram, pois não viram a sua luz. O sangue escorria batendo ao chão, trazendo pra minha vida a salvação. Por que me desamparaste? Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. Será que realmente Deus desamparou o seu filho na hora em que ele mais necessitava? Sim, isto porque ele estava pagando a Deus o débito dos nossos pecados. Éramos nós quem deveríamos ser desamparados por Deus. Quem assume débito de outrem é quem tem que pagar. E ele assumiu as consequências que deveriam vir sobre nós. O profeta Isaías disse: Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Portanto, Deus pedirá conta de todo aquele que não leva em conta o sacrifício do Cordeiro de Deus, preferindo viver ao seu bel prazer. Pelo sangue, a minha salvação. Pelo sangue, minha total libertação. Pelo sangue, sou herdeiro da glória. Pelo sangue de Jesus, a minha vitória. Pelo sangue, a minha salvação. Pelo sangue, minha total. Eu fui te procurar nas esquinas, nos bares, em todo lugar, mas minha busca foi em vão. Cada dia aumentava minha solidão. Eu fui te procurar em tudo que o dinheiro podia me dar.
encontrei não. Ai dos que não se converterem. Muita gente gosta de ouvir a Bíblia, mas somente aquilo que lhes agrada. Mas a Bíblia é um conjunto de regras ao qual devemos nos submeter para a nossa felicidade. Ora, se todo país, estado e município tem suas leis para pôr ordem, não teria Deus suas leis para pôr ordem no universo? Todos nós transgredimos suas leis, mas Ele nos chama à conversão, isto é, a viver uma nova vida, mudar de atitudes. Ele enviou Jesus Cristo com seus ensinamentos para que o recebamos pela fé e alcancemos a conversão. Ai dos que não se converterem. Escute o que disse o salmista no Salmo 7, versículo 12 e 13. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tenho pronto. Para ele já preparou instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Eu fui te procurar nas esquinas, nos bares, em todo lugar, mas minha busca foi em vão. Cada dia aumentava minha solidão. Eu fui te procurar em tudo que o dinheiro podia me dar, mas que tremenda ilusão! Em tudo que eu tive, não te encontrei não. Mas que tremenda ilusão! Em tudo que eu tive, não te encontrei não. E então, sem esperar, senti o amor no olhar, felicidade. Pela fé eu já posso ouvir um coral de anjos cantando ali. E lindo, e lindo. Vejo milhares de santos também, dos quatro cantos da terra eles vêm, sorrindo, sorrindo. Todos dizendo aleluia, glória e salvação, força e poder, numa só voz entoando uma linda canção. Já posso ver, já posso ver. Medo da morte. Então ouvi uma voz do céu dizendo: Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. A grande maioria das pessoas tem medo da morte.
tal medo é justificável. De certa forma, devemos entender que isso é até certo ponto normal. Mas muitas pessoas temem a morte porque não estão preparadas para enfrentá-la. Num texto bíblico citado, lemos que os mortos que morrem num Senhor são bem-aventurados, isto é, muito felizes. Eles descansam de suas lutas aqui na terra e receberão sua recompensa de uma vida dedicada a Deus. Portanto, toda pessoa que já entregou sua vida ao Senhor Jesus não precisa temer a morte, pois a morte é o momento em que sua carreira cristã é coroada. No final de sua vida aqui na terra, todo cristão poderá dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a tantos quanto amam a sua vinda. 2 a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Aguardo ansioso o momento de poder entrar naquela cidade. O céu por enquanto é um sonho, mas logo será realidade. Realidade. Eu pensei que não ia vencer, cercado por todos os lados, sem saber o que fazer. Em meio a toda essa dor, eu clamei bem alto, pedindo o auxílio do meu Salvador. Socorre-me, Senhor, pois eu já não suporto mais. Havia mesmo quem torcesse só pra ver meu fim. Confesso que algumas vezes eu pensei em não seguir. Contudo estou aqui cantando o hino de louvor. A vida continua e eu aqui estou. Em meu Jesus eu sei que sou bem mais que vencedor, pois eu sobrevivi e apesar de tudo ainda estou aqui, dizendo que o meu Deus é comigo na terra. Eu venci a guerra em nome de Jesus. Chorei a noite inteira, mas amanheceu. Eu tenho a proteção do Filho de Deus. A minha história foi Ele que escreveu. O momento certo. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mateus 16, versículo 26. Há muitas coisas que parecem prometer segurança: o dinheiro, a posição social, a capacidade intelectual, a fama, o sucesso e a saúde perfeita. Parecem assegurar-nos de que estamos bem agora e estaremos bem para sempre. Às vezes, nós nos esquecemos de que somos mortais e de que, cedo ou mais tarde, iremos deixar este mundo. Quem se esquece dessa verdade é um insensato.
Nada pode nos dar segurança perfeita neste mundo. Por isso, o momento certo de buscar a Deus e a salvação é agora. Receba pela fé o Salvador, que é Cristo, o Senhor, pois não podemos garantir o dia de amanhã. É necessário que nos preparemos já para o momento quando nossa alma será pedida e compareceremos diante do tribunal de Deus. Pois eu sobrevivi e apesar de tudo ainda estou aqui, dizendo que o meu Deus é comigo na terra. Eu venci a guerra em nome de Jesus. Chorei a noite inteira, mas amanheceu. Eu tenho a proteção do Filho de Deus. A minha história foi Ele que escreveu. Da felicidade, há tempo que eu buscava a verdade. O mundo roubou minha paz, só me fez perder. Confesso que o meu viver não fazia sentido. No mundo minha vida tornou-se um mar de aflição. Foi tudo em vão, na verdade não passou de ilusão. A felicidade, a verdade, o sentido da vida não estavam lá. Só Jesus Cristo é quem pode realizar. Deixa Jesus fazer o que Ele faz de melhor. Vai te levantar do pó e modificar a sua vida. Deixa Jesus, Ele sabe trabalhar. Igual a Ele não há, não há. Igual a Ele não há. Conversão. Os discípulos perguntaram a Jesus: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 18, versículo 1 a 3. Você já parou para pensar que, se o mundo fosse só de crianças, como seria? Seria um paraíso, não é verdade? Pois é, o reino dos céus é um paraíso, porque só entrará nele aqueles que se converterem e se tornarem como crianças. Se converter e se tornar como criança é a mesma coisa que nascer de novo. E quem não nascer de novo, disse Jesus, não entrará no reino dos céus. Você não quer ficar fora do reino dos céus? Quer? Se não quer, então se cuide.
Se converta ao Senhor Jesus Cristo e faça da palavra de Deus sua regra de fé e prática para que possa se tornar como criança. Deixa Jesus fazer o que Ele faz de melhor. Vai te levantar do pó e modificar a sua vida. Deixa Jesus, Ele sabe trabalhar. Igual a Ele não há, não, não, não há. Igual a Ele não há. Deixa Jesus fazer o que Ele faz de melhor. Vai te levantar do pó e modificar a sua vida. Deixa Jesus, Ele sabe trabalhar. Igual a Ele não há, não, não, não há. Igual a Ele não há, não, não, não há. Igual a Ele não há. Não, não há. Só Jesus. Chama Ele. Aleluia. Oh meu Deus, ouve a minha oração. Livra-me, te peço, desta minha solidão. Ninguém neste mundo pôde me ajudar. O amor e a paz me dá. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, livra-me depressa, pois estou aflito. Estende a tua mão para me ajudar e o meu fardo aliviar. O cálice da condenação. Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Disse Jesus em Mateus, capítulo 26, versículo 39. Quando se fala em cálice, vem logo à nossa mente uma bebida saborosa. Mas Jesus se referiu a um cálice muito amargo, que mesmo convicto de que veio para tomá-lo, sentiu o quanto era terrível, ao ponto de dizer para seus discípulos: minha alma está profundamente triste até a morte. O seu suor se tornou em gotas de sangue caindo sobre a terra. O seu desejo era que o Pai o poupasse daquela hora, mas, disposto a fazer a vontade de Deus, disse que não seja como eu quero, e sim como tu queres. Deus jamais poderia passar aquele cálice sem que Jesus o bebesse, porque não haveria salvação para nós. Ele tomou o cálice da condenação para que nós tomássemos o cálice da salvação. Isto não lhe constrange? Você prefere continuar a seu bel prazer? Cuidado, Deus pedirá conta de todos aqueles que não levam em consideração o sacrifício do seu Filho Jesus Cristo.
Sabe, amigo, eu também nasci. Sabe, amigo, eu também cresci. Olha, amigo, eu quase morri. Olha, amigo, como eu sofri. Porque você não para de lutar sozinho. Cristo é o caminho, Cristo é o caminho. Porque você não para de lutar sozinho. Cristo é o caminho, vem cá. Este é o caminho. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 21. A partir do momento em que o primeiro homem, Adão, pecou, todos nós nos desviamos de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Quando Deus enviou Jesus Cristo, disse: eis aí o meu filho amado em quem me comprazo. Escutai-o. Mateus capítulo 17, versículo 5. Em outras palavras, ele disse: este é o caminho, andai por ele. E para confirmar, Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. De acordo com João capítulo 1, versículo 14, Jesus Cristo é a palavra que um dia se fez carne e habitou entre os homens. Portanto, a palavra de Deus é o caminho pelo qual devemos andar. É lamentável dizer que, infelizmente, muita gente se encontra perdida por querer chegar a Deus por outros caminhos. Há um ditado muito antigo que diz: todo caminho dá na venda. Todo caminho pode dar na venda, mas somente Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, é o verdadeiro caminho para a salvação. Essa vida eu também já vivi, essa droga eu também já usei, esse pranto eu também derramei, mas hoje estou aqui. Esta vida eu também já vivi, essa droga eu também já usei, esse pranto eu também derramei, mas hoje estou aqui. Porque você não para de lutar sozinho. Cristo é o caminho, Cristo é o caminho. Porque você não para de lutar sozinho. Cristo é o caminho, vem cá. Porque você não para de lutar sozinho. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz
é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Adora a Deus. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me antes os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo 8 e 9. Adora a Deus. Foram estas as palavras do anjo que João dispôs-se a adorar. Nenhum ser criado merece ser adorado ou venerado. Isso não tem aprovação divina. Foi por essa razão que o anjo não aceitou a atitude de João e afirmou ser apenas mais um servo de Deus. Por mais importante e bela que seja uma criatura de Deus, tanto criatura da terra como do céu, nunca devemos adorá-la ou venerá-la, pois somente Deus, o Criador, é digno de adoração. Cometer esse erro é cair no pecado da idolatria.